A gente continua hoje com o nosso, não digo último encontro, mas com a nossa mensagem, a última mensagem da série Encontros com Jesus. Até aqui, nós já vemos o encontro de Jesus com Nicodemos, nos agentes de reconciliação, o encontro de Jesus com o paralítico de Betesda, na fonte de misericórdia, o encontro de Jesus com o cego de Siloé, de perdidos para enviados, o encontro de Jesus com Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, da morte para a vida, o encontro com os discípulos antes da sua paixão e morte, da oração para a comissão, e hoje o nosso último tema, último assunto da série Encontros com Jesus, é um encontro que trata pós-morte de Jesus, Jesus já no período que ele ressurgiu, da ressuscitação de Cristo, daqueles 40 dias em que ele passa com os discípulos, e aí hoje a gente conversa acerca do encontro de Jesus, que Jesus tem com os discípulos, às margens do mar de Tiberíades, o encontro de Jesus, os discípulos e a grande pesca. Quando a gente pensa nos discípulos, a gente acaba se vendo, se olhando, se enxergando em muitas daquelas histórias. Eu costumo dizer que, basicamente, todas aquelas personagens bíblicas, elas contam um pouco das nossas histórias. Eu digo que elas são arquetipos daquilo que nós somos. Nós nos vemos lá desde Abraão, a gente se vê em Moisés, a gente se vê nos juízes, a gente se vê nos reis, nós somos muito Davi. A gente é um pouco até Saul, inclusive, né? A gente se vê nos profetas, a gente se vê nos discípulos, mas isso é como a gente se vê. O ser humano perfeito é Cristo e é esse ser humano que Deus espera que a gente se torne. Que a gente se torne filhos como o primogênito, como primeiros de muitos. Nós somos como todos esses nomes que eu citei, mas aqueles seres humanos que Deus espera que a gente se torne, o alvo, o exemplo, o modelo é Jesus Cristo. E aí a gente se vê muito nos discípulos. Os discípulos caminharam com Cristo durante 3 anos, e os discípulos andaram com Jesus, viram tudo aquilo, viram todos aqueles milagres, mas a ficha ainda não tinha caído. A ficha ainda não tinha caído. No capítulo 20 de João, Jesus já soprava sobre eles ali um vislumbre daquilo que o Espírito Santo faria na vida deles, mas ainda assim eles tinham muito medo daquilo que haveria de vir, porque o mestre, eles viram que o mestre viveu, eles se acovardaram, inclusive, naquele momento. Só João e algumas mulheres estavam presentes à crucificação de Cristo, todos os outros, muito natural, acho que eu e você faríamos o mesmo, esse instinto de preservação. Todos os outros discípulos resolveram se esconder, o mestre está sendo morto, e agora, o que será de nós? E aí eles continuam com aquilo tudo. Jesus ressurge e vai ter alguns encontros. Antes do que a gente vai conversar hoje, Jesus já tinha tido 2 outros encontros com os discípulos, mas a ficha ainda não tinha ou não havia caído. E a gente vai começar a compartilhar um pouco disso agora, lá em João, no capítulo 21, dos versículos, todo o capítulo de João 21, de 1 a 25. Eu vou ler. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia.
Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Vamos ter um momento de oração? Paizão, obrigado por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma oportunidade que, como igreja, temos de nos reunirmos, ó Pai, para celebrarmos a vida em Jesus, para ouvirmos da Tua palavra aos nossos corações. Que essa palavra, ó Pai, ela seja guardada, encontre morada nos nossos corações e mente. E que, mais uma vez, ó Pai, a gente possa se encontrar com o Senhor. Porque a gente não consegue, ó Pai, fugir da Tua presença. Onde quer que a gente vá, o Senhor lá está. Muito obrigado, que o Senhor fale aos nossos corações e mente, mais uma vez, nessa manhã, que não haja impedimentos, ó Deus, para a Tua palavra nesse domingo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E aí nós temos algumas lições, acho que 8 grandes lições, 8 tópicos, 8 princípios que a gente vai estar discorrendo, que a gente vai estar compartilhando e conversando nessa manhã acerca de todo esse capítulo de João 21 que a gente acabou de ler. E aí a primeira grande lição que a gente tem disso tudo é que a gente deve tomar cuidado com as decisões impulsivas. Como eu comecei dizendo, né? Os discípulos viram tudo aquilo que Jesus havia feito. Caminharam 3 anos com ele, foram chamados de pescadores, eram pescadores, a maioria deles tinha como ofício, como profissão, o ofício de pescadores. E Jesus vem, passa, vai fazendo o convite e transforma aqueles homens, ou havia prometido que transformaria aqueles homens de pescadores a pescadores de homens.
viram tudo isso, mas como eu falei, a gente se identifica muito com aqueles discípulos. E tem um assim que salta aos olhos, que é Pedro. Pedro é, como a maioria de nós, impulsivo, toma decisões, algumas descabidas, sem pensar de fato. Se você lembrar, por exemplo, em João, em determinado momento, os discípulos de João Batista vai e manda eles perguntarem, eles vão até Jesus perguntar se ele era aquele que havia de vir ou se deviam esperar por outro. Jesus vai e diz, olha, os cegos andam. E aí Jesus pergunta aos discípulos, de vocês, que dizem que eu sou? Pedro é aquele que de pronto, na sua impulsividade, como eu disse, como um de nós, a gente se vê muito em Pedro. Pedro dá uma afirmativa sensacional, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus imediatamente responde, muito bem, Pedro, mas isso não vem de você, é o Espírito Santo quem te revela. No momento seguinte, Jesus começa a dizer aos discípulos sobre a morte que haveria de viver, que haveria de passar. Aí, de novo, Pedro, o impulsivo, aquele que toma a frente sem pensar em determinadas coisas, talvez como um de nós, ele diria, não, Jesus, para que morrer? Para com esse papo aí, o negócio está tão legal aqui. E a gente pode ler ali, viu que Jesus, muito antes das redes de fast food, ele já era chegado num sanduíche com peixe, né? Um pão com peixe, lá desde dos milagres de multiplicação, aqui em João 21, vejo de novo Jesus na praia, num momento como esse, assando lá o seu peixinho com um pão lá do lado. Jesus gostava de festa, Jesus gostava da vida como a vida devia ser vivida. E Pedro, Jesus, para com esse papo aí, que mané, papo de morte, que negócio é esse e tal? E Jesus, qual é a resposta que Jesus dá para ele? Para trás de mim, Satanás. Quando Jesus é preso, qual é a atitude de Pedro? Ele, na sua impulsividade, imediatamente passa a mão na sua faca de peixeiro, vamos usar esse termo, já que ele era pescador, passa a mão na sua faca e decepa a orelha do soldado. No momento seguinte, esse mesmo Pedro estava negando ao seu Senhor. Ele perguntado que esse cara estava junto com ele. Não conheço, nunca vi mais magro. E ele nega Jesus 3 vezes. Então a gente se vê muito em Pedro nessa situação toda. Aí depois que Jesus morre, mesmo já tendo estado com Jesus, mesmo já tendo estido com Jesus durante 2 vezes, a ficha não havia caído. E aí Pedro, em meio àquilo tudo, o que ele diz? Vou pescar. E pessoas como Pedro, pessoas que têm, acho que um talento nato, um dom para liderança, ele toma essas decisões e arrasta um monte de gente com ele. Pedro e mais 6 discípulos vão à praia pescar. E como foi aquela pesca? Horrível, né? A gente fala de pessoas que eram profissionais da pesca, que 3 anos antes, ou até 3 anos antes, viviam daquilo. E eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. De cabeça quente, acho que a melhor coisa que a gente deve fazer é pensar algumas vezes. Como crentes e servos de Jesus, uma outra coisa que a gente deve fazer é orar. É colocar para Deus aquilo que vai nos nossos corações. É colocar para eles as circunstâncias que nós estamos vivendo, ou tenhamos vivido. E não saímos tomando decisões por aí de acordo com aquilo que nós entendemos ser certo, sem consultar a Cristo, sem chamar Ele para perto, sem pedir a orientação de um amigo, sem pedir a orientação de Deus através de alguém próximo a gente. A gente vai tomando essas decisões impulsivas e o resultado a gente conhece. Todos nós aqui, se fôssemos contar algumas histórias, teríamos muitas, aliás, de situações complicadas, de momentos em que a gente trocou pé por mãos, em que a gente enfiou o pé na jaca porque não pensou, acho que nem 2 vezes. E a gente acaba tomando decisões assim. E com os discípulos não foi diferente. Pedro tem a brilhante ideia, vou pescar, e arrasta um monte de gente com eles. Na pesca, ou nessa pesca, ele não havia convidado o mestre, ele não havia perguntado a Deus, ele não havia parado para pedir um conselho dos céus sobre o que fazer. E eles então tomam essa decisão. E a gente se vê muito nisso, a gente acaba fazendo muito disso. Então, no momento como esse, no momento de dúvida, de medo, de insegurança, a gente deve pedir um conselho a um amigo, mas, sobretudo, a gente deve se ajoelhar aos pés daquele que tem conselho para as nossas vidas, daquele que é capaz de mudar as nossas histórias. O segundo princípio que a gente
gostaria de compartilhar diz respeito a... Atente, porque a frustração pode prejudicar a visão. Diz o texto que, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles lhe responderam que não. Diz o texto que Jesus estava a cerca de 90 metros. A não ser que você tenha uma séria deficiência visual, ver alguém de cuja vida você faz parte a 90 metros é muito difícil que você não reconheça aquela pessoa. Mas por que eles não reconheceram que o mestre estava logo ali, na praia, a 90 metros deles? Porque a noite havia sido frustrante. Eles saíram para pescar de qualquer jeito, não analisaram o tempo, não analisaram o clima, não perceberam se o mar estava para peixe e decidiram pescar. Aquilo gerou uma frustração tão grande que essa frustração cegou-lhes a visão. É diferente daquilo que acontece com a gente quando nós temos um problema? Na maioria de nós, quando os problemas, circunstâncias complicadas batem às nossas portas, a gente não consegue enxergar nada diferente do problema. A gente dorme com ele, a gente come com ele, a gente se relaciona com as pessoas, mas aquilo que está perto acaba não se tornando próximo da gente, porque a gente só consegue pensar e focar no problema. E Jesus, ou a solução para aquele problema, estava logo ali. Ele está sempre aqui, está sempre ao lado da gente. Por isso que quando a gente sai das nossas casas num domingo como esse, a gente não necessariamente vem para ver Jesus. A gente não necessariamente vem para se encontrar com Jesus. É possível que você que tenha entrado aqui pela primeira vez ou que você não conheça esse Cristo, venha ter um encontro com Ele aqui. Mas aqueles que são discípulos, aqueles que caminham com Jesus, não vêm à igreja num domingo para se encontrar com Jesus. Sabe por quê? Porque não há lugar algum que a gente possa ir e se afastar da presença dEle. Quando é que Ele se afasta da gente? Nunca. A gente faz as maiores, desculpa a expressão, cagalhopadas, as nossas cagalhopanças na vida, e a gente se envergonha, a gente se intimida com aquela situação e acha, deixa eu me esconder aqui para ver se Deus não está vendo, para ver se Jesus não está vendo. A gente desde pequenininho começa canta aquelas musiquinhas, cuidado, boquinha com o que fala, cuidado, olhinho. A gente tem essa ideia de que o Deus que a Bíblia diz, na pessoa de Cristo, é um Deus bondoso, é um Deus que se revela para mim e para você em amor. A gente tem essa ideia de que esse Deus ele vai ficar chateado com aquilo tudo e vai virar as costas para a gente. Quando é que ele se ausenta? Nunca. Ele se entristece. Ele chora quando eu e você fazemos as nossas besteiras. Eu e você fazemos as nossas bobagens. Mas virar as costas, deixar de estender a mão para nos socorrer, para nos tirar dos buracos, nas furadas que a gente se mete, ele nunca faz. E diz o texto que eles não o enxergaram, não viram o mestre ali. Por quê? Porque apenas observavam o seu problema. Veja o que diz o salmista no Salmo 139, versículo 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E Jesus estava na praia, disposto, pronto a mudar a história daquela pescaria. Disposto e pronto a mudar as circunstâncias dos discípulos. Ele queria transformar aquele momento tão ruim, tão desafiador, tão frustrante, em algo maravilhoso para a vida daqueles homens. Mais uma vez, né? Terceiro princípio que a gente gostaria de conversar a essa manhã. Esteja pronto para obedecer e recomeçar. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Lancem do outro lado e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher
a rede, tal era a quantidade de peixes. Lancem a rede do lado direito do barco. A gente está falando de pescadores. A gente vive numa sociedade, vamos usar a nossa brasileira, onde o sujeito acha que sabe um pouquinho, ele diz logo aquele jargão hoje tão conhecido, né? Com quem você pensa que está falando? Eles não haviam reconhecido... achei que tivesse dado ruim ali. Eles não haviam reconhecido o mestre na praia. E aí, muitos de nós, ou talvez eu e você, diríamos, quem esse sujeito pensa que é para dizer a gente o que fazer? Mesmo a pesca tendo sido frustrada, mesmo nos nossos momentos, quando a gente faz um monte de bobagem e alguém se apresenta para nos ajudar, na maioria das vezes, ou alguma das vezes, e isso é muito preocupante, a gente olha para essa pessoa e, quem é você para me ajudar? Mas eles não fizeram isso. Então, a gente deve estar, como os discípulos, prontos a obedecer e a recomeçar. Cada encontro com Jesus é uma nova oportunidade para obedecer e recomeçar. Como eu havia dito anteriormente, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque, mais uma vez, a misericórdia do Senhor se fez presente nas nossas vidas. E ele, mais uma vez, teve misericórdia daqueles homens. Ele desejava, ansiava, ele queria estar próximo, estar junto. Ele queria transformar aquele momento de frustração em mais um momento de glória para o nome dele, para o nome do Deus a quem eles serviam, para o nome do Deus Pai. E os discípulos prontamente obedeceram, não se fizeram de petulantes ou de arrogantes. Nesse caso, Pedro não foi impulsivo ou não usou a impulsividade dele para piorar aquilo que já estava tão ruim. E eles decidiram jogar a rede do lado direito do barco. Foi o que Pedro e os discípulos fizeram, apesar de toda a frustração que eles estavam vivendo. E o que mudou naquela pescaria? Nada. Os discípulos eram o mesmo, quer dizer, muda tudo, né? Quando Jesus se encontra no barco, quando ele se faz presente nas nossas vidas. Mas o que mudou na pescaria em si? O mar era o mesmo, os discípulos eram o mesmo, o barco era o mesmo, o material utilizado na pesca era o mesmo. O que era diferente agora? Agora eles resolveram aceitar o conselho de Cristo. Agora Jesus estava presente. Agora eles resolveram obedecer à voz do Mestre. E ao obedecerem à voz do Mestre, ao trazerem Jesus, que estava perto, para próximo, tudo se fez diferente. A história mudou. E eles tiveram uma pesca maravilhosa. Havia agora uma instrução correta a seguir. Havia agora a instrução do Mestre. Jesus fala com a gente o tempo todo. Ele está sempre falando. O problema é que a gente espera que ele fale com a gente como falou com Saulo ainda, né, na estrada de Damasco. Aí nem sempre vai ser assim. É possível que ele sussurre, é possível que ele fale comigo e com você através de uma circunstância, é possível que ele fale comigo e com você através de um irmão, de um amigo, de um parente, de um familiar, ou até mesmo através de uma mula. É possível que ele fale com a gente através de gente que não se relaciona com ele. E a Bíblia está cheia de histórias assim, de reis que não se relacionavam com Deus, que não viviam segundo a vontade de Deus, mas que ainda assim o povo de Israel foi abençoado porque Deus decidiu usar aqueles homens. E Deus fala, Jesus fala conosco o tempo todo. A grande questão ou melhor, há duas grandes questões. A primeira é se nós estamos prontos a ouvir. Como diz o pastor Neil Barreto, se a gente tem escuta espiritual para ouvir o que Deus ou o que Jesus está dizendo. E a segunda questão uma vez ouvindo, se nós estamos prontos a obedecer. Porque ouviram e obedeceram, porque não se fizeram de petulantes, porque não disseram para o homem a quem eles ainda não haviam reconhecido que era o mestre que estava na praia, não disseram para ele, sabe quem é a gente? Nós somos pescadores, somos profissionais desse negócio. Eles, por terem dado ouvido à voz do mestre, aquela pesca antes frustrada se transformou numa pesca maravilhosa. E Jesus
resolve, insiste em falar comigo e com você hoje e em todo tempo. Sabe por quê? É porque Ele nos ama e porque Ele não desiste da gente. Não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame menos, mas também não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais. As nossas circunstâncias são capazes de colocar sorriso nos lábios de Deus, como outros também são capazes de colocar lágrimas em seus olhos, mas o seu amor por nós não muda. Ele não desiste da gente, Ele insiste em se fazer presente nas nossas vidas o tempo todo. Quarto princípio que a gente gostaria de observar, diz o seguinte: nunca fuja da presença devido à sua fraqueza. O versículo 7 diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. João diz, ou o discípulo a quem Jesus amava, né? O autor desse livro, do Evangelho de João, ele grita: é o Senhor. Ele reconhece que é o mestre que está na praia. E Pedro, imediatamente, mais uma vez, de forma impulsiva, ele toma mais uma das suas decisões equivocadas. Ele pula na água. A Bíblia não diz qual a intenção de Pedro ao pular na água. Mas ela também não diz que ele pulou na água para o encontro de Jesus. Ela diz que Pedro pulou na água. E, mais uma vez, eu me identifico muito com isso. Quando a gente erra, quando a gente comete as nossas bobagens, temos muitas dificuldades em encarar a verdade como ela é. Temos muitas dificuldades em fazermos os nossos acertos, em consertarmos as coisas, em admitirmos os nossos erros. E a gente acaba convivendo com culpa, com remorso, com medo, com fuga. E provavelmente foi isso que Pedro fez. Ao ouvir João dizer, é o Senhor, ele imediatamente decide pular na água. Ele sabia o que ele havia feito, mas ele não entendia ainda que o sacrifício de Jesus na cruz também era por Pedro. Que o perdão por aquilo que Pedro havia feito ao negar Jesus já estava sendo dado e consumado ali na cruz. E é isso que Jesus fala a mim e a você também. A gente vai errar. O que não vai deixar de acontecer nunca é que o Senhor nunca vai retirar a sua mão para nos ajudar. Ele nunca vai virar o rosto para o lado, magoado, chateado, porque os seus filhos erraram, porque os seus filhos cometeram mais uma e mais uma e mais uma bobagem. Ele vai estar sempre disposto a nos perdoar, ele está sempre disposto a nos tirar daquele lugar de medo, de fuga, de culpa e nos restaurar. E é isso que ele desejava fazer, mas que Pedro ainda não entendia. Pedro decidiu fugir da presença do Mestre. Não fuja da presença de Deus, fique no barco, vá com os discípulos, vá ao encontro do seu Mestre em unidade. Não adianta sair correndo por aí, porque, como diz o salmista, onde quer que a gente vá, Jesus sempre está lá. Mas Ele sempre está lá com os braços abertos. Lembra da parábola do filho pródigo? Como um grande pai disposto a nos acolher. Como um grande pai disposto a nos dar vestes novas, a colocar um anel no nosso dedo e a fazer um grande banquete sentado à mesa com cada um de nós. A gente erra, a gente falha, a gente deve lutar contra isso, não deve achar isso natural. Mas ao cometermos esse tipo de coisa, não devemos fazer como Pedro. Fugir não resolve, fugir não adianta. A gente precisa ter esse encontro com o perdão, esse encontro com o Mestre, porque é só se encontrando com o Mestre que a gente é capaz de largar todo o peso da culpa, todo o peso do medo, todo o peso da falta de coragem sobre os ombros daquele que é capaz de levar todas essas coisas por mim e por você. Coloque
tudo isso, tudo aquilo que traz medo, culpa, vergonha, toda a tua falta de coragem nos braços ou nas mãos do grande Mestre Jesus. O quinto princípio diz o seguinte: lembre que o milagre é precedido de empenho. Versículos de 8 a 11 dizem assim: os outros discípulos vieram num barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Lembre que o milagre é precedido de empenho. Lembra da história de Lázaro? Também foi um desses motivos de encontro com Jesus, que a gente já conversou sobre ele aqui. Jesus, tem poder sobre a morte. Ele é o Deus capaz de nos tirar da morte para a vida. Mas existe um preço a ser pago. Existe algo a se fazer. Existe um empenho que precede o milagre. No caso de Lázaro, os homens tiveram que retirar a pedra. Todo milagre precisa de empenho. Precisa que nós façamos a nossa parte. Deus sempre deseja agir em conjunto conosco. Vamos repetir isso juntos? Deus sempre deseja agir em conjunto conosco. Como é que a gente vê isso? Deus, ele é todo-poderoso. Diz a Bíblia que tudo ele fez com o poder da palavra. Deus é todo-poderoso. Ele é capaz de derrubar a mim e você com um sopro. Ele é capaz de acabar com essa maldade que assola a humanidade e que a gente vê isso bem pertinho de nós. É uma realidade nossa hoje, conviver com o mal. Ele poderia fazer tudo isso, mas ele decidiu convidar a mim e a você para sermos parte nisso tudo. E como é que a gente deve se ver nisso tudo? Como é que a gente deve enxergar isso tudo? Como pessoas que, embora imperfeitas, são convidadas por Deus a se juntarem a Ele naquilo que Ele mesmo já está fazendo. E a gente deve se ver como pessoas privilegiadas. Você não é privilegiado quando é chamado a se sentar numa sessão na Câmara Municipal de Belford Roxo. Você não é privilegiado quando é chamado a se sentar nas primeiras fileiras de uma palestra, de uma honraria dessa. Porque o maior dos privilégios é essa oportunidade que a gente tem de se juntar ao grande rei, aquele que é dono de tudo, aquele que olha para mim e para você e não nos vê necessariamente de acordo com os nossos pecados, mas nos vê e nos trata como filhos e filhas dele, como gente amada, gente que ele chama o tempo todo e fala assim: olha só, estou fazendo algo ali, você quer se juntar a mim nisso tudo? Você quer ser parte disso tudo? Isso é privilégio, é a maior das honrarias que eu e você poderíamos obter. E ela vem de quem? Ela vem somente daquele que é dono de todas as coisas. A gente fica tão bobo, né? Tão cheio de graça, quando se é convidado a sentar na primeira fileira do teatro, quando você vai a determinado espetáculo e acaba pagando mais caro por aquilo, para se sentar ali no lugar onde, vamos citar lá o estádio de futebol, por exemplo, e se for o jogo do Flamengo, a coisa fica mais cara ainda, para assistir a partida de determinado lugar. Mas o grande mestre, o dono de todas as coisas, chama a mim e a você para que a gente se junte a ele para fazer aquilo que há de mais importante nessa vida, cuidar de vidas. Tudo isso só faz sentido por causa do ser humano. Diz a Bíblia que Deus criou todas as coisas. Uau! Show!
mas ela diz que foi após ter criado o homem, ele saiu da boca do próprio Deus. Isso é muito bom. Tudo havia sido bom, mas criar o ser humano foi algo muito bom. E Jesus nos chama, nos convida a sermos parte disso. Não adianta a gente ficar revoltado, porque descaradamente, mais 3 covardes, mais 3 bandidos foram soltos, porque existe todo um sistema maldoso, covarde, que rege a nossa sociedade. Mas há um convite de Cristo para que a gente se levante, não com pedras, não com paus, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra esses principados, contra essas potestades, contra esses sistemas maldosos e covardes que se levantam para matar crianças, para matar velhinhos, para gerar a desordem, para gerar o desemprego, para gerar o medo, para gerar a aflição por não ter um pão à mesa. E ele nos convida a mim e a você, não para pegar em paus e em pedras, mas para que a gente se junte a ele, com amor, com o coração cheio de perdão, com a mão estendida a reerguer o outro necessitado, desamparado, caído, à beira da estrada, como a gente lembra lá da história do bom samaritano. É isso que Deus decide fazer comigo e com você, e essa é a maior honraria que um ser humano poderia receber. E a gente deve encarar tudo isso como um grande privilégio. E lembre que o empenho ele é precedido de empenho, porque lembra? Joga do outro lado. Eles jogaram. Uma vez que jogaram, a pesca mudou, a pesca foi transformada. Eles então tiveram que puxar a rede e arrastar com força. Há um preço a ser pago. Há um ego, como o meu, sujeito orgulhoso que sou, a ser tratado, a ser deixado de lado para se juntar a esse Criador de todas as coisas naquilo que Ele está fazendo. A gente não abraça todas as pessoas que pode e não abraça todas as pessoas que gosta. Você já imaginou tendo que levar um abraço a um desses pares da nossa sociedade, é só a forma de expressão, dos nossos cracudos? Como você faria? Tivesse que ir agora lá na Avenida Brasil, aquele reduto de caos, onde há cheiro de morte, onde, como diz o pastor Neil Barreto também, que a vida não termina quando a morte chega, a vida termina quando o amor se vai. E a gente vê ali pessoas aparentemente vivas, mas que por dentro estão mortas. O que você faria se fosse convidado hoje a realizar um milagre ali naquele lugar? Você os abraçaria do mesmo jeito que a gente abraça alguém cheiroso? Eu vou ser honesto, eu não faria. Eu não preciso ser hipócrita, leviano, mentiroso. Mas são esses milagres que Deus espera realizar nas nossas vidas. E para que aquelas pessoas sejam restauradas, é preciso que irmãos nossos estejam ali dia após dia, vez após vez, anunciando o Evangelho, mas, sobretudo, um Evangelho de amor, um Evangelho de graça, um Evangelho de paz. É preciso que a gente ouça a voz do Mestre, que a gente se disponha a pagar o preço. Pastor Alex vive às voltas com gabinete, né? Cuidar de gente dá trabalho. Talvez trabalhar com máquinas seja mais simples. Cuidar de gente dá trabalho porque gente como a gente erra. Gente como a gente falha. E às vezes bate o cansaço e a gente dá aquela vontade de bico na bola, a vontade de chutar o pau da barraca, e a gente desisto, chega. Eu não aguento mais, eu cansei de dar oportunidade. Se você for parar para conversar com ele, ele vai citar vários e vários casos. Se você for parar para falar com o pastor Marcelo, ele vai citar vários e vários casos. Mas e a gente? Qual o nosso papel nesse grande milagre que Jesus espera fazer, que é transformar vidas? Até que ponto nós deixamos o nosso orgulho de lado para ouvirmos a voz do Mestre? Até que ponto nós nos empenhamos junto a Cristo para que os milagres dele aconteçam? Até que ponto nós estamos dispostos a dar a oportunidade do outro de recomeçar? E olha que o que a gente mais precisa nessa vida é de oportunidade, né? E não são poucas as vezes em que
Deus nos abençoa mais uma vez com as suas misericórdias. Há capacidades entesouradas em seu coração, esperando seu momento de obediência e fé para serem reveladas. Ele nos criou para nos colocarmos em movimento, cheio de vida para a glória dele, para levar esse movimento de boas notícias por onde formos, transformando a vida de pessoas, bairros, comunidades, cidades, povos e nações. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, ele concedeu a mim e a você esse evangelho das boas novas, da boa notícia, esse evangelho do amor, esse evangelho da esperança, esse evangelho de paz, esse evangelho de vidas transformadas e restauradas. Sexto, enfrente o processo de restauração, versículos de 15 a 17. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro já havia sido perdoado, mas Pedro ainda carregava uma culpa tão grande, tremenda, quase que insuportável, por ter negado ao seu mestre. Jesus, ele, na ressurreição dele, nesse período em que ele ressuscita dos mortos e passa com os discípulos, tem dois momentos que me chamam muita atenção, porque eu me vejo naqueles dois momentos. Um deles é com Tomé, em que eu não critico Tomé pela sua suposta falta de fé, né? A gente joga tanta pedra em Tomé, mas Tomé era muito sincero nas suas dúvidas. Tomé era homem, como eu e você, viu tudo aquilo que Jesus havia feito, e quando avisado que, olha, o mestre ressuscitou, a atitude de Tomé foi: se eu não ver com os meus próprios olhos, ou se eu não puder tocá-lo, eu não vou acreditar nisso. Mas há algo de bacana nisso tudo, porque diz o ditado que onde há dúvida, não há ignorância. Tomé não era ignorante acerca do homem que ele seguiu, o homem com quem ele caminhou durante 3 anos. Mas ele era muito sincero com relação às suas dúvidas. E Jesus, diferente de mim, de você, tão cheio de graça, tão cheio de amor, ele tem 2 encontros que são assim profundos e tremendos. Um é esse que a gente vai conversar logo daqui a pouquinho. O outro é com Tomé. Ele chega para Tomé e permite que Tomé o toque. Não permite, para Jesus não basta estar apenas junto, para Jesus não basta apenas sentar à mesa, para Jesus não basta comer apenas mais um McFish, mais um sanduíche de pão com peixe. Para Jesus é preciso um toque. É preciso um toque que muda a história, que mude vidas. É preciso um toque precisou um toque de Tomé para que a vida dele fosse restaurada. Mas aqui no caso a gente está falando de Pedro, né? E aí Pedro levava essa culpa. E aí Pedro é aquele que me remete a esse segundo grande encontro que eu vejo nesses 40 dias de Jesus. E Jesus chama Pedro para um papo reto, um papo assim, face a face, aquele papo olho no olho. Ele não mandou uma mensagem de WhatsApp. Ele queria estar ali, Pedro, vamos lá, nós dois agora, eu e você.
E ele faz essas 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Não por acaso, as 3 perguntas dizem muito com relação aos 3 momentos em que Pedro negou a Jesus, lá na noite em que ele foi preso. E aí Jesus, acho que de forma bem intencional, pergunta a Pedro para que Pedro pudesse ser liberto e curado de cada um daqueles momentos em que ele negou o mestre. Jesus olha para ele e fala, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O Pedro, tu me amas, faz muita referência ao primeiro grande mandamento, que é, digam vocês, qual o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente. Pedro, tu me amas? É como se Jesus viesse aqui agora e virasse para mim, para a Isabela, para a Giovana, pastor Alex, Andréia, e tantos outros, os quais os nomes eu não conheço, e perguntasse assim, fulano, você me ama? E nos comissionasse, e essa comissão, o apacenta as minhas ovelhas, ela faz referência ao segundo grande mandamento, que é qual? Amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, então, ele, nesse papo muito reto, muito olho no olho, ele permite com que Pedro, ele oferece a Pedro essa oportunidade de cura. Ele oferece a Pedro essa oportunidade de restauração. E eu não sei se eu ouvi na igreja da cidade, lá em São José dos Campos, algo que também guardei comigo. Cada ferida fechada ou cicatrizada é uma porta aberta ou é um novo ministério que se abre. Vou repetir. Cada ferida fechada ou cicatrizada é uma porta aberta para um novo ministério. É um novo ministério que se abre. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Cada momento complicado, cada frustração, cada decepção, cada queda, cada tombo, cada derrapada que você deu na sua vida, Deus permitiu que acontecesse. Mas esse Deus, ele chega com graça, com misericórdia e te ergue e te oferece a oportunidade de um recomeço por cada ato desse cometido, seja por circunstâncias da vida, sejam por circunstâncias que nós mesmos trouxemos para as nossas vidas. Ele nos oferece sempre essa oportunidade da restauração, do recomeço, de fazer novo, de uma nova história. E com os discípulos nessa pesca não foi diferente. Eles pescaram a noite toda, eram pescadores profissionais, tinham aquilo como ofício, embora estiverem afastados do ofício, ou estivessem afastados do ofício nos 3 últimos anos. Mas Jesus permitiu que a história daqueles homens fosse mudada a partir dali. E é isso que ele faz comigo e com você, foi isso que ele fez com Pedro, quando chamou Pedro para esse papo muito sincero, muito próximo. E ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? E a cada resposta de Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, acho que como eu também, naquele terceiro momento, na terceira resposta, Pedro meio que já, não sei se chorando, não sei se em prantos, não sei se em desespero, não sei se já se impacientando, ele grita, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes o que te amo. Por que tu está perguntando isso? Porque Deus sempre anseia ouvir isso das nossas bocas. Lembra do homem, do cego que foi curado por Jesus? Jesus tem horas que parece óbvio, né? Ele vira para o cego, o que tu quer que eu te faça? Parece óbvio. Claro, Jesus, o que tu quer? Que? Olha, na gaguejarito, o que tu quer que eu quero que tu me faça? Eu quero ver. Mas Jesus não faz porque é óbvio, ele faz porque ele é gentil e educado, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, porque ele respeita essa nossa capacidade de escolha. Mas ele quer ouvir da boca da gente, o que tu quer que eu te faça? E com Pedro, ele dá a Pedro a oportunidade de um recomeço, dá a Pedro a oportunidade de uma nova história, dá a Pedro uma oportunidade de dar continuidade
ao ministério que o próprio Jesus inaugurou aqui na terra. E que ministério? De pescador, de homem culto, de homem impulsivo, de homem que a gente chamaria de grosso. Era alguém que, ao abrir a boca, 5.000 pessoas tomavam sua decisão por Cristo, sem contar mulheres e crianças. Era um homem que, ao abrir a boca, 3.000 pessoas tomavam sua decisão por Cristo. Esse foi o ministério que Deus colocou na mão de Pedro, porque Pedro aceitou o convite de Jesus para ser tratado, porque Pedro aceitou o convite de Jesus de fazer nova todas as coisas, porque Pedro aceitou para a sua vida uma nova manhã, e com ela uma nova manhã cheia das misericórdias do Senhor que se renovassem a cada dia. E a vida de Pedro foi diferente, assim como a minha vida e a sua vida, elas são e devem e podem continuar a ser diferentes. Mas para isso a gente precisa ter coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é enfrentamento do medo. É a coragem de reconhecer o que a gente fez, mas a coragem de poder olhar nos olhos do grande mestre. E ele nos convida hoje em mais um encontro para que a gente tenha essa coragem. A coragem de deixar sobre ele tudo aquilo que tem sido um peso para a gente. Todo o fardo, como a gente pôde conversar nos nossos PGMs algumas semanas atrás, a gente pode colocar nos braços ou no colo desse Jesus. Ele nos dá essa oportunidade do perdão, da restauração, de uma nova caminhada. E por fazer sempre mais do que a gente espera e pensa, que caminhada, né? Mas para isso a gente precisa ter coragem, a gente precisa largar o nosso orgulho de lado, a gente precisa parar de fugir e de enfrentar as coisas como elas são, de enfrentar Jesus com olhos de simplicidade, para que a gente receba esse perdão, para que a gente tenha essa oportunidade de caminhar de novo e de uma maneira muito diferente. O momento do amor e do cuidado chegou para Pedro. E eu espero que você traga isso para a sua vida. Que o momento do amor e do cuidado de Deus possa ser uma realidade nas suas vidas, como foi na vida dos discípulos, na vida de Pedro, a partir daquele momento. 7, confie sempre na soberania do Senhor. Versículos 21 e 23. Vamos ler juntos? Volta, por favor, confie sempre na soberania do Senhor, Brenda. Confie sempre na soberania do Senhor. Mais uma vez, a gente se vê nesses 2 versículos. Pedro pergunta, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus. E ele estava fazendo referência a João. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que ele importa? Siga-me você. A gente tem um péssimo hábito de, como Pedro, querer viver a nossa vida, ou a vida que Jesus espera viver em nós, através de nós e a partir de nós. A gente insiste em querer viver as nossas vidas pautadas e baseadas nos exemplos de vida dos outros. E Jesus, eu não sei se ele foi tão gentil e educado na resposta, mas ele foi direto. O que te importa? Se eu quiser que ele viva até que eu volte,
Pedro, o que tu tem a ver com isso? E muitas vezes a gente deixa de andar junto com Cristo ou deixa de fazer algo que Ele mesmo já está fazendo porque a gente cisma de olhar para o lado. Para andar com Jesus, a gente precisa manter o foco em Cristo. Quantas pessoas se perdem na caminhada porque decidiram olhar para o lado? Quantas pessoas perdem a esperança na vida porque decidiram olhar para os lados? E o convite de Jesus é: o que você tem a ver com isso? Vem você, continue comigo. Mas a gente insiste em querer ficar olhando para os lados, em querer basear as nossas vidas, a nossa relação com Deus, tendo por base a vida do outro. E para andar com Jesus, a gente não pode olhar para o lado. A gente precisa ter os nossos olhos fixos nele. Lembra do segundo princípio que a gente conversou, que a gente compartilhou? Os discípulos tinham pescado a noite inteira e por conta daquela noite frustrada, eles não haviam percebido o mestre que estava na praia. Por quê? Porque os olhos não estavam no mestre, os olhos estavam no problema, na decepção, na frustração. E aí Jesus convida a mim e a você a não olhe para o lado, olhe para mim, olhe em direção a Jesus Cristo, que é o caminho, é a verdade e é a vida. Ou a gente de fato crê que Jesus é quem Ele disse ser, dentre muitas coisas, o caminho, a verdade e a vida, ou a gente de fato vai desenvolver essa relação com Jesus com base no que Ele disse ser, e Ele disse ser, dentre muitas coisas, inclusive Deus, ou a gente vai ficar ao largo na caminhada, olhando para os lados. Ou a gente acredita em tudo aquilo que Jesus diz a respeito dele, ou a gente vai ter Jesus como mais um maluco na história. E dentre muitas coisas, ele não morreu em vão. Mas mais do que isso, se ele só tivesse morrido, ele teria sido apenas mais um mártir. E aí o que move a você a estar aqui hoje, mais um domingo pela manhã, ouvindo falar de Jesus, é justamente o fato dele ter ressurgido, dele ter ressuscitado ao terceiro dia. E esse Jesus, que tem autoridade sobre a morte, ele diz a mim e a você: não olhe para o outro, olhe para mim. Não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. Para de olhar para aquilo que não é importante. Olhe para aquilo que de fato é importante. Olhe para aquilo que de fato há de fazer toda a diferença nas nossas vidas, nas nossas histórias, nas nossas relações, nas nossas maneiras de conduzirmos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para ser conduzido. Então a gente precisa parar de olhar para o lado, parar de fazer como Pedro e ficar se importando com quem está ao nosso lado. Concentre-se no Senhor, mantenha o foco nele, mantenha os olhos atentos no que Deus está fazendo. Junte-se a Ele e esteja sempre dentro desse barco. E o barato do Evangelho de Cristo é que ele não fala em uniformidade. Nós somos diferentes, nós temos diferenças, e não são poucas, né? Tem gente que gosta do cabelo de um jeito, tem gente que se veste de uma maneira, tem gente que fala de um jeito, tem gente que torce para determinado time de futebol, tem gente que gosta de lasanha, o outro gosta de dobradinha, tem aquele que não bebe refrigerante. Isso não deve ser motivo para que a gente fique olhando para o outro e se afaste do próprio Cristo. É preciso que a gente permaneça juntos em unidade. A gente vai ser sempre diferente, a gente vai ter sempre coisas diferentes, a gente vai ter afinidade em um monte de outras coisas, mas a gente vai ter um monte de diferenças. E o que deve prevalecer no final? A vontade do Senhor. Diz o ditado que toda unanimidade ela é burra.
toda unanimidade é burra. A gente imaginar que vai conseguir reunir aqui talvez 200 pessoas, um pouco menos agora pela manhã, e imaginar que todos pensem da mesma maneira, soldadinhos de chumbo, não é esse o propósito de Cristo para a minha vida, para as nossas vidas. Qual é o propósito dele? Que mesmo em meio a tanta diversidade, haja unidade. Isso só vai ser possível se nós mantivermos os nossos olhos em quem? Em Cristo, o alvo, aquele o nosso foco não deve ser perdido, aquele que a gente não deve perder de vista. Quem desconfia não descansa. Ou a gente acredita que Jesus é de fato quem ele disse ser, ou a gente vai viver cheio de pulgas atrás da orelha e cansados, carregando um peso insustentável. Então, para que a gente possa desconfiar, é preciso que a gente confie. Foi mais ou menos isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, o que te importa? Vai andar comigo ou vai ficar olhando para o lado? Vai acreditar agora, Pedro, depois de ter vivido tanta coisa, em quem eu de fato sou quem sou, ou tu vai continuar pautando as suas decisões em impulsos ou nas experiências dos outros? Vem você, Pedro, vem você, Sérgio, vem você, Ana Cristina, vem você a andar comigo, vem você junto a mim, mas em meio a um monte de gente, em unidade, sem esperar uniformidade, sem imaginar que as coisas vão ser do mesmo jeito, da mesma maneira com todo mundo. Oitavo e último princípio. Por último, mantenha sempre a fé e a esperança que Jesus fará sempre mais. Versículos 24 e 25. Vamos ler juntos? Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus testemunha em nome das outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Encontros com Jesus transformam a nossa história. A gente havia conversado acerca de 5 outros encontros. Nesse 6º encontro, a gente pôde ver mais um encontro dos discípulos com Jesus e uma grande pesca. Encontros com Jesus mudam a nossa história. O Evangelho de Jesus é sobre recomeços, sobre novas chances, sobre novas maneiras de agir e de pensar, sobre mudança de mente, mudança de coração, sobre transformações de vida, sobre egos deixados de lado, sobre mãos que agarram, ou melhor, mãos que permitem que Cristo segure as nossas mãos, porque nós somos fracos. Se a gente decidir segurar na mão de Cristo, em determinados momentos da nossa caminhada, a gente vai cair, porque a gente não vai ter força suficiente para segurar. Então, o Evangelho de Jesus, ele é sobre mãos que permitem ser agarradas e suportadas pela mão de Jesus. Diz o versículo 25, que... Pode botar o 25, por favor, Brenda? Não, deixa eu ler aqui. Se cada uma dessas muitas histórias acerca de Jesus fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Se cada uma delas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Toda a Bíblia é verdadeira, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Tudo isso que você vive, ou que você já viveu, faz parte da sua história. Tudo isso é muito verdadeiro. Mas nem toda a verdade ou a vontade de Deus para a sua vida
já pôde ser vivido, ou você já pôde, ao menos, ou sequer, ter pensado e imaginado. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O que a gente precisa fazer? Nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Nós devemos manter os nossos ouvidos bem abertos para ouvirmos a voz do Mestre. Ao ouvirmos a voz do Mestre, nós devemos obedecer. Nós devemos largar o nosso ego, o nosso orgulho de lado e aceitarmos o poder transformador que Jesus tem para as nossas vidas. Nós devemos desenvolver um sentimento de gratidão pela oportunidade, pelo privilégio que temos em nos fazermos um com Ele, através dEle, por meio dEle, enfim, que onde quer que a gente chegue, que a gente seja esses agentes de transformação, agentes de paz, agentes de vida, agentes da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Nós devemos, como os discípulos, acreditar que aquilo que vemos hoje não é tudo. A nossa história, ela não está encerrada. Há sempre uma oportunidade de, com Jesus, uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de restauração, uma oportunidade de que a cada nova manhã tudo venha a se fazer novo. É isso que Jesus fez na vida de Pedro, fez na vida dos discípulos e tem feito na vida de todos aqueles que se encontraram com Ele, que tem feito na vida de todos aqueles que, com coragem e ousadia, se permitem ter esses encontros muito pessoais com o próprio Jesus, com o próprio Deus, porque Deus é um Deus pessoal. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Paizão, obrigado por mais uma vez, ó Pai, a gente ter se juntado como igreja, num domingo de manhã, por termos acordado e verificado que as suas misericórdias, ó Deus, elas se renovam a cada manhã. Obrigado porque a gente tem essa oportunidade de se juntar para ouvir a Tua voz, de se juntar para ouvir aquilo que o Senhor tem feito e há de continuar a fazer no meio do Teu povo. Obrigado, ó Deus, por termos a oportunidade de sermos tratados pelo Senhor como filhos, de termos, ó Pai, essa gratidão, Pai, no coração, esse privilégio, ó Deus, de nos juntarmos ao Senhor naquilo que o Senhor mesmo já tem feito, ó Pai. Que a gente, como igreja, possa crescer, talvez em números, talvez em espaço, mas muito mais, ó Deus, que como igreja a gente possa crescer de forma que a gente avance para transformar vidas, para transformar a realidade da nossa comunidade, para transformar, ó Deus, a realidade do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado. Mas isso só vai ser possível se a gente decidir a ouvir a voz do Senhor. Se a gente decidir, ó Pai, não tirarmos os nossos olhos do Senhor. Se a gente decidir em todo tempo, em qualquer circunstância e situação, ouvirmos aos Teus bons conselhos, de caminharmos junto do Senhor, de fazermos perto, ó Deus, ou próximo aquilo que está perto. De olharmos, ó Pai, o nosso próximo como o próprio Senhor Jesus olhou. De olharmos para nós mesmos e percebemos que a Tua obra ela ainda não se completou em nós. Que o Senhor há de fazer muito mais por cada um de nós aqui. Se há, ó Deus, entre nós alguém cansado, alguém frustrado, alguém desanimado, alguém sem esperança, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, a falar aos corações dessas pessoas. Que a cada dia, ó Pai, elas venham entender que com Jesus no barco, com Jesus nas nossas vidas, há sempre uma oportunidade de recomeço. Há sempre uma oportunidade de que as nossas histórias possam ser feitas e vividas de maneira diferente. Muito obrigado por tudo e dá-nos, ó Deus, mais um domingo na Tua paz, debaixo, ó Deus, da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu amor e da Tua graça. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor.